Olá, bem-vindos a mais uma edição do Câmara Rio Debate. O tema desta vez é a violência contra a mulher. Números do Instituto de Segurança Pública deste ano escancaram o aumento de crimes como feminicídio e tentativa de feminicídio. O levantamento também mostra que, pelo terceiro ano consecutivo, a violência sexual atinge o maior patamar desde o início do relatório em 2014. Nós recebemos aqui no estúdio a estudante carioca Juliana Garcia, de 35 anos. A Juliana foi vítima de uma tentativa de feminicídio dentro de um elevador em Natal, em julho deste ano. O agressor era o namorado dela. As imagens do crime ecoaram como um pedido de socorro de tantas mulheres que enfrentam esse tipo de violência em todo o Brasil. Juliana, muito bom ter você aqui, ver você de pé. Obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. Também aqui no estúdio, a vereadora do município do Rio, Thalita Galhardo. A Thalita promoveu um bate-papo sobre conscientização da violência contra a mulher, com o objetivo de dar visibilidade ao assunto e encorajar as vítimas para que elas denunciem. A vereadora também concedeu uma homenagem à Juliana. Obrigada por ter vindo também, vereadora. Obrigada a você pelo convite, Monique. E antes de iniciar a conversa, tem uma reportagem sobre a escalada da violência contra a mulher. No Rio, assim como a Juliana Garcia, 78 mulheres foram vítimas de tentativa de feminicídio de janeiro a agosto de 2025. Violência física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. Ameaças, feminicídio. Registros que revelam a escalada da violência contra a mulher. Segundo o monitor de feminicídios no Brasil, no primeiro semestre deste ano, foram 2.978 feminicídios e tentativas de feminicídio. 17% dos crimes aconteceram na presença de crianças e adolescentes. 51 vítimas estavam grávidas e 172 mulheres já haviam denunciado os agressores. O Rio de Janeiro ocupa o 15º lugar em todo o país e a casa da vítima ainda é o cenário onde as situações de violência mais acontecem. A maioria dos crimes ocorreu durante o fim de semana. A gente vai começar o bate-papo pela Juliana. Juliana, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter vindo. Você é uma sobrevivente, né? Recentemente você passou por uma cirurgia de reconstrução facial. É mais um avanço nessa sua recuperação, que é tão importante. E como é que está esse recomeço, o acolhimento, o apoio das pessoas tem te fortalecido, Juliana? Sim, com certeza. Esse recomeço está repleto de ressignificado. Para recomeçar, eu ressignifiquei muita coisa do que eu passei. Porque eu sou uma vítima, mas eu não sou uma coitada. E por que eu sempre repito isso? Porque é a posição que a gente deve se ver e a gente deve se colocar. Porque uma vítima, ela passou por tudo que passou, ela reconhece, só que ela não fica limitada àquilo e ela não fica se revitimizando. Revitimizar é você ser vítima mais de uma vez, é você se colocar na situação de vítima e apenas de vítima. Só que não, eu tenho a minha história, eu agora sou voz para outras mulheres. Então, assim, esse recomeço tá cheio de simbolismo para mim. E, Juliana, ao revisitar a sua história, você descobre que em algum momento você já era vítima de violência. Como que era esse relacionamento? Foi um relacionamento muito conturbado, muito difícil. Nunca foi tranquilo, de paz, aquele lugar que fosse confortável. Só que tinha muita dependência emocional e isso fazia com que eu continuasse com ele. Até mesmo o fato de eu morar em outro estado, sem suporte da minha família, fazia com que eu ficasse muito vinculada a ele. E aí mas eu sofria violência psicológica, violência moral, que é quando te desmerecem como mulher, né? Quando falam de forma ofensiva para interferir em sua imagem, e eu já passava por esse tipo de violência. E, Thalita, é muito interessante isso que a Juliana está falando, até a gente debatendo sobre conscientização da violência contra a mulher, mesmo com tantos canais de denúncias, né, aplicativos, sites, a própria delegacia especializada, muitas mulheres ainda sofrem caladas, principalmente aquelas que dependem financeiramente ou emocionalmente do agressor e aquelas que, de alguma forma, foram
ensinadas a normalizar violência psicológica, intimidação, chantagem, isolamento, humilhação. Sim. Muitas passam por isso e nem sabem, nem sentem, porque justamente como você falou, já meio que normalizaram. Ela tá tendo essa força de menos de 2 meses depois, está falando sobre isso e tá aqui com essa coragem. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito outras mulheres. Por isso que eu falei que a gente tem que agradecer, porque hoje já ajudou, hoje a gente já teve lá no Salão Nobre algumas mulheres que já expuseram suas situações, que estão vivendo. Então, assim, isso que a gente tem que estimular, que as mulheres não fiquem caladas. Porque existe a justiça, sim. Esses agressores não podem achar que estão fazendo nada demais. Esse sujeito aí, o ex-namorado da Juliana, não pode achar que ele não tem que responder por uma tentativa de feminicídio, porque isso é inaceitável. E eu sei que é muito difícil para muitas mulheres saírem disso, mas a gente tem que, de alguma forma, estimular isso. A Juliana está fazendo isso muito bem. Está encorajando essas mulheres. Sim, muito. E, vereadora, a gente separou um trecho de uma fala da Viviane Henriques. Ela é voluntária do Tribunal de Justiça, que foi vítima de vários tipos de violência doméstica dentro de casa, e isso no momento em que ela enfrentava um câncer. A história da Viviane só muda quando ela decide procurar a Delegacia de Atendimento à Mulher, a DEAN. Vamos assistir. Primeira vez que eu fui na DEAN, eu não quis a medida protetiva porque eu achava que não sofria, a negação que eu estava vivendo, sabe? E depois, quando veio a agressão física, eu retornei à DEAN e aí sim eu pedi a medida protetiva. Ele descumpriu a medida protetiva, tá? Inúmeras vezes, e eu sempre fazendo o registro, e saiu o mandado de prisão e ele foi preso por descumprir a medida protetiva. E eu com 2 filhas pequenas, ainda superando um câncer, né, carequinha, autoestima lá embaixo, e eu achava que não ia sobreviver. Eu sou sincera, eu sobrevivi. E Juliana, usando hoje a sua experiência, quais comportamentos já dão sinais assim de alerta às mulheres? Eu passei, como eu falei, né, eu passei por quase todos os tipos de violência. E aí sempre tem aquela fala atravessada, aquela mudança no tom de voz, um empurrão que vem de vez em quando. No meu caso, tinha vindo uma vez. Quebrar um objeto da sua casa, que ele está descontando aquela violência em um objeto, mas posteriormente, provavelmente, ele vai descontar em você. Então, assim, os sinais, eles são dados. Os sinais de um relacionamento possessivo, de achar que você é propriedade dele, que você não deve agir de acordo com as suas vontades, e sim com a vontade dele. Tudo isso é sinal. Toda essa forma de tentar apagar o seu brilho, apagar a sua identidade, é uma forma de violência. Sim. E Thalita, você já percebeu alguma amiga, alguma pessoa próxima num relacionamento, assim, abusivo, tóxico, e você foi lá e meteu a colher, você deu aquele toque? Sim, eu estava falando ontem sobre isso. Eu tive duas amigas uma de infância, outra de faculdade, que passaram por isso, e eu ficava revoltada, porque eu via na minha frente como os namorados, né, um era noivo, o outro era namorado, tratavam elas, e elas não achavam nada demais e não saíam daquele relacionamento. Tinha um que falava da roupa dela cada vez que a gente saía, ia no cinema, reclamava na frente das pessoas. Então, assim, eram coisas absurdas. E essas duas eu sempre falei, me meti. Teve uma que eu, inclusive, falei com o cara depois que eu soube que ele agrediu ela. Mas, assim, as duas, graças a Deus, terminaram o relacionamento. Estão aí hoje lindas, com filhos e com outros relacionamentos. Mas eu lembro que esses dois me marcaram muito porque eu não aguentei. Eu acho que as pessoas têm que saber disso. Não tem aquela coisa de marido e mulher não se mete a colher. Tem que se meter, tem que denunciar, tem que ouvir, sim, o apartamento do lado e ligar para a polícia, sabe? Eu acho que as pessoas têm que se meter mais para diminuir esse número aí alarmante, né? É isso, e até porque essas justificativas, né, elas são absurdas. Retira essa saia porque não ficou legal, tá muito curta, você vai sair assim comigo, né? A mulher costuma ouvir absurdos, né? Esse meu amigo, ele também era amigo na época, né? A gente saindo, né, em casais. Uma vez essa minha amiga saiu com uma calça branca, não tinha nada demais, era uma calça tipo jeans, só que branca. Ele na minha frente, na frente do meu namorado, falou assim, olha, essa calça não dá, não vou andar com você com essa calça, muda lá. Então, assim, e ela foi.
E ela era uma amiga minha, como a Juliana é super descolada, super falante, e ela estava se submetendo àquilo. Então, assim, não tem nem a ver com a mulher. Ela, às vezes, tem um estilo, né, super, assim, né, extravasa, fala, mas naquela situação ali ela fica presa, ela fica submissa. Isso acontece muito. Refém, né? Isso. Fica refém, é isso. Olha, já seguimos com um bate-papo aqui sobre violência contra a mulher. O intervalo é rápido, não saia daí. Estamos no canal 10.3 da TV Aberta e também no canal da Rio TV Câmara no YouTube. No centro do debate de hoje, a escalada da violência contra a mulher. Segundo dados da Rede de Observatórios de Segurança, o Rio de Janeiro tem patamares preocupantes e crescentes de feminicídio e tentativa de feminicídio. Crimes cometidos por parceiros ou ex-parceiros das vítimas. Juliana, além das sequelas físicas, como é que é lidar com os traumas emocionais? A minha psicóloga e a minha psiquiatra, elas têm até medo, porque todo mundo fala da força que eu tenho, e aí elas têm medo de como isso pode mudar, porque em nenhum momento eu baixei a cabeça, em nenhum momento eu fiquei em casa, trancada, mesmo quando eu tinha marcas físicas ainda, olho roxo, então eu já estava na rua, indo atrás de um remédio na farmácia. Eu tenho uma rede de apoio maravilhosa, que se eu não quisesse, eu não precisava me expor a tal ponto. Mas eu, por outro lado, tenho o fato de que eu odeio depender dos outros para qualquer coisa. Então, assim, minhas amigas estavam lá para comprar, para ir atrás, para ver tudo que fosse. Mas eu não gostava de ficar desse jeito. Então, assim, esse fato de ter me colocado, que eu sei que cada mulher passa por um processo, não tem certo ou errado, tem o seu jeito de encarar aquilo. Então, assim, o fato de eu ter me colocado me deixa muito bem, confortável, porque os hematomas foram passando e aí eu fui me sentindo mais confortável. Sim. Porque eu me coloquei daquele modo, então se eu tô com o olho roxo no meio da rua, imagina como eu vou me sentir quando eu tiver com o meu rosto de volta. E aí, assim, tem a questão física e a psicológica, tá totalmente ligada, né? Então, eu acho que esse fato de ter colocado a cara, ele me ajudou também no processo psicológico de assim, não, eu estou me assumindo desse jeito perante a sociedade, porque é esse o jeito que eu estou agora. E aí, no início, eu fui até liberada, depois de um certo tempo, a usar maquiagem. Só que aí eu estava com uma resistência, foi até tema de uma consulta com a minha psicóloga, porque eu disse, eu não estou me escondendo se eu usar maquiagem? Aí ela fez, mas você usava maquiagem antes? Eu usava ela, então isso faz parte de você, né? Então, assim, então não tem nada demais você usar uma maquiagem, você não está escondendo a sua história, você está usando de um mecanismo para se sentir melhor. E, Juliana, as pessoas têm te procurado nas redes sociais, principalmente as mulheres, para contar a história delas. Como é que tem sido isso? Muito. Eu tinha bem pouquinhos seguidores na minha rede social principal. Era 3 mil seguidores e agora eu tenho 931 mil seguidores. Então, assim, tem muita gente olhando para o que está acontecendo, curioso para saber. E aí o meu papel agora, eu me sinto no papel de dizer, de mostrar que se eu conseguir, outras pessoas que passam por isso também poderão conseguir, entendeu? Então, me procuram para pedir ajuda. Às vezes, infelizmente, eu não tenho amparo para ajudar todo mundo que me procura, mas no quanto eu consigo, eu ajudo, seja dando informação, seja divulgando alguma coisa que aconteceu. Sim. Então, assim, eu estou também usando a minha rede social para esse fim, com esse recurso de disseminar informação. Sim. É um canal de troca importante, né? Com certeza. E, Thalita, a Câmara ela tem uma comissão permanente de defesa da mulher, né? O Legislativo Municipal já aprovou diversas leis para proteger as mulheres, sim, como a campanha informativa do Código do Sinal Vermelho. A gente tem outras aí também, a de notificação, a obrigatoriedade de notificação pelas unidades de saúde, toda vez que houver o atendimento a uma mulher vítima de violência. É importante que a mulher saiba que ela pode contar com as instituições
instituições, né? São muitas, e principalmente que ela tem a lei com ela, né? Sim, hoje eu falei muito sobre isso, Monique, porque assim, as pessoas, elas não têm ideia o quanto a informação é poderosa. E muitas mulheres não fazem nada porque elas não têm a informação. Então, o nosso papel aqui na Câmara, eu como vereadora, eu estou no meu primeiro mandato. Eu falo muito isso, que as pessoas têm que se informar e a gente tem que informar, você faz esse papel aqui muito bem, para as pessoas saberem o que elas podem fazer. Para saberem que, por exemplo, ali na Câmara tem a Comissão da Mulher, eu, por exemplo, estou na Comissão de Segurança. Então, eu obrigatoriamente, eu como vereadora, eu tenho que fiscalizar. Então, o meu papel é esse. Então, se aqui no Rio de Janeiro eu estou fazendo isso, eu me propus a isso, também posso ser um canal para procurar as outras instituições, fazer esse meio de campo, porque realmente a gente vive... A Juliana é carioca, ela vive em Natal, mas a gente, no Rio de Janeiro, que é a cidade da onde eu sou e da onde eu sou vereadora, tá uma vergonha. Então, assim, muitas mulheres precisam de ajuda e eu acho que, mesmo a gente ainda tendo uma minoria na Câmara e em outros lugares, a gente tem que receber muito bem as mulheres que precisam e dar voz a essas mulheres, brigar por elas. União é importante. Exatamente. É o que eu falo, olha, a gente tem, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem 52% de eleitoras mulheres. A gente, por exemplo, tem na Câmara 51 vereadores, a gente tem agora 10 vereadoras. Então, não só no ambiente da Câmara dos Vereadores, como em outros, a gente tem sempre uma maioria de homens, na maioria, né, dos lugares de poder. Então, a gente tem que usar mesmo que as poucas vozes para fazer muito barulho e reverberar o socorro que muitas mulheres precisam. E que é algo que os homens fazem muito bem, né? Exatamente. Eu falei isso ontem em plenário. Eu falei, olha, algumas coisas a gente tem que aprender com o homem, porque eles sabem se unir. Inclusive, a gente tem que aprender a mulher votar em mulher, né? Porque eu te falei os números agora, então, assim, nem votar, a mulher está votando em mulher. Tanto que a gente tem uma minoria na própria Câmara dos Vereadores, assim como na Câmara dos Deputados, no Senado. Então, assim, a gente ainda tem uma minoria com a voz que a própria maioria teria que nos dar através do voto, né? Falando de números, um saldo até positivo, nós temos um dado aqui do Ministério Público que diz que 95%, as audiências públicas mantiveram na prisão 95% dos homens que foram detidos sob acusação de violência doméstica. Manter o agressor, nesse momento, longe da vítima é muito importante para que ela possa se reerguer. Você, Juliana, quando você soube que o agressor ele estava atrás das grades, o que você sentiu? Alívio, tranquilidade? Eu senti uma sensação de segurança, né? A ameaça que ele me oferece, nesse caso, ela está contida porque ele está preso, assim como me amedronta o pensamento dele ser solto, porque uma pessoa que foi capaz de fazer tudo que fez isso comigo, não sei o que esperar, né? E Thalita, vereadora, a gente está falando de casos registrados, né? Esses que foram parar nas audiências de custódia, né? Que tiveram prisões, mas tem as subnotificações, né? Tem. Muita gente tem medo de denunciar, muitas mulheres dependem do pai, da criança, às vezes, do namorado. Enfim, é muito difícil, às vezes, sair. A mulher, às vezes, fica naquele estágio, né, de negação, né, colocando a culpa em si. Né? A mulher, geralmente, se sente muito culpada. Mas é aquilo, é o que eu falei. A Juliana, se expondo dessa forma, ela está dando coragem às outras mulheres. E eu, aqui na Câmara, eu faço muito isso. Eu costumo falar que eu não tenho medo de nada e se alguma mulher tiver medo de alguma coisa, que me use para ser instrumento de ajuda. Você vai abraçar a causa? Sim, com certeza. Sim. Eu tô aqui para brigar, eu gosto... Na Câmara a gente sabe, eu sou conhecida pelas brigas, mas assim, a boa briga. Porque eu acho o seguinte, na Comissão de Segurança. Eu falo o tempo todo, eu não tenho medo de bandido, eu não tenho pena de marginal, eu acho que todo mundo tem que ser exposto, sim. Então, assim, se eu penso isso desde sempre, eu vou falar isso para as pessoas e eu vou encorajar as pessoas a fazerem isso. E se elas não tiverem coragem, eu faço isso. Então, podem ter certeza que se tiver algum marginal na vida de alguém, o que eu puder fazer para intervir, para ajudar, eu vou fazer, com certeza.
É isso. E, recentemente, o Câmara Entrevista conversou com a advogada e escritora Bianca Alves, autora do livro Violência Doméstica, Histórias de Opressão às Mulheres. A Bianca também é fundadora do Instituto Justiça Delas, voltado para o combate à violência contra a mulher e também no auxílio às vítimas, em parceria com a Defensoria Pública. Vamos assistir um trechinho desse bate-papo. Outra questão é que as pessoas não sabem exatamente a quais situações a Lei Maria da Penha se aplica. Por exemplo, são só relações conjugais, só relações em que as pessoas vivem na mesma casa? Não, né? Não, com certeza não. O que importa é que a vítima seja mulher, que esteja naquela relação ali doméstica e familiar, mas principalmente que ela esteja numa situação de vulnerabilidade, tá? Então, por exemplo, relações homoafetivas em que a vítima é mulher, é aplicada a Lei Maria da Penha. Relação entre genro e sogra pode ser aplicada a Lei Maria da Penha. Filho e mãe. Filho e mãe também pode ser aplicada a Lei Maria da Penha. Então, todas essas questões, e é importante dizer que não precisa de coabitação também. Porque antigamente se achava que precisava coabitar, estar dentro do mesmo ambiente, mas não. Em relação de namoro, por exemplo, é aplicada a Lei Maria da Penha. E terceiros, ou seja, testemunhas de violência podem denunciar? Podem denunciar, devem denunciar, né? A gente tem, a maior parte dos crimes da Maria da Penha, por incrível que pareça, por exemplo, o crime de lesão corporal é de iniciativa pública, não é de iniciativa privada. Então, é o Ministério Público é que propõe aquela ação penal. Então, se você está vendo uma situação de violência, na hora você tem que discar para 190 e chamar a polícia. A Lei Maria da Penha é um marco, né, no combate à violência contra a mulher. Completou 19 anos no mês passado. Ela estabelece 5 tipos de violência, institui as medidas protetivas, os juizados especializados. Mas, na opinião de vocês, o que ainda falta para garantir proteção efetiva às vítimas? Começando por você, Juliana. Eu acho que o enrijecimento das medidas é um ponto importante para ser tratado. Teve um estado, eu não sei dizer exatamente qual foi, mas que aprovou agora que os homens que respondem por violência doméstica têm um cadastro no estado, e aí eles têm a foto deles. Olha só, essa exposição, legal. Esse constrangimento. Imagina se o Brasil todo tem como modelo esse estado, que infelizmente eu não sei dizer qual é, mas aí você vai lá, acessa a ficha dele e tá lá a foto dele dizendo que ele responde a Maria da Penha. Porque, assim, eu acho que o constrangimento é uma das poucas coisas que funcionam. Porque a sensação de impunidade, ela deixa o agressor muito confortável para seguir aquilo. E, Thalita, o que está faltando? Olha, Monique, eu acho que o nosso Código Penal precisava ser mais rigoroso. Porque hoje, infelizmente, a polícia prende e a justiça solta. Essa é uma realidade. Então, essa certeza da impunidade deixa o marginal ali até otimista depois que comete qualquer tipo de crime. Então, eu acho que as pessoas têm que ter informação que, através do Congresso Nacional, você, tendo um deputado federal, um senador, que você vote e que vá ser a favor de um código penal mais rígido, é um meio de mudar isso. E, claro, com relação à mulher aqui, se a gente tiver na política mais nomes de mulheres, a gente vai ter um pensamento mais voltado para as mulheres nesse enrijecimento do Código Penal. Isso que a Bianca falou no OVT é muito importante. Todo mundo pode denunciar, né? Sim, até as pessoas que são vizinhas, a namorada, não precisa morar junto. Então, é o que eu falo, informação é poder. As pessoas hoje têm aí os meios de comunicação, internet, pesquisem, busquem ajuda, tenham coragem, peguem o exemplo da Juliana, tomem coragem, saibam que vocês não vão estar sozinhas, porque assim, a gente às vezes vê a vida ser perdida, a gente vê a vida ser perdida tanto diretamente, né, quando a mulher morre, a Juliana é uma sobrevivente, e como passando a vida toda e a mulher ali com aquele sujeito que é um agressor, né, que abusa de diversas maneiras dela. Então, assim, tem que falar, tem que tomar coragem. Então, é para isso que a gente está aqui. Eu acho que a gente tem que usar esse caso da Juliana para a gente dar coragem a outras mulheres e dar coragem a outras mulheres para que ajudem as amigas, as vizinhas, as parentes, as colegas de trabalho e por aí vai nessa corrente, né?
E ainda nessa corrente, a OAB do Rio de Janeiro, ela entrou com um pedido de instalação de uma DEAN, uma Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, em Petrópolis, na região serrana, depois que um estudo mostrou que nos últimos 5 anos o município registrou mais de 14 mil casos de violência doméstica. Então a gente está falando de uma medida de urgência que é para salvar vidas, né? Sim. Eu acho que as mulheres, elas têm que saber que na DEAN, né, nas delegacias especializadas no atendimento à mulher, elas vão encontrar acolhimento. Eu tenho a DEAN em Jacarepaguá, a doutora Viviane trabalha lá, maravilhosa. Que há muitos anos faz Há isso. muitos anos. Eu mando o caso para elas, ela atende muito bem. As pessoas acham que muitas vezes elas vão encontrar dificuldade de falar com uma autoridade, de denunciar, mas as DEANs, elas são para isso. Essas delegacias, elas estão preparadas. As mulheres, as delegadas, elas estão preparadas para atender casos de violência contra a mulher. Então, é muito importante que as mulheres saibam que existe um treinamento para isso, existe um acolhimento, existe uma rede ali que vai atendê-las da melhor forma. E, lógico, eu aqui como fiscal, né, eleita pelo povo, eu estou aqui também para, em qualquer tipo de problema, ajudar da forma que eu puder. E, Juliana, você transformou a sua dor em missão, né? Recentemente, durante uma entrevista, você disse uma frase: se eu me levantei, outras também podem. Você vai seguir nessa luta de combate à violência doméstica? Sim, no que eu puder ajudar, eu vou. Eu costumo dizer que agora eu tenho um propósito, né? Antes eu não tinha propósito nesse sentido. Mas aí eu acho que Deus colocou um telão de LED piscando para mim que o meu propósito de vida era esse. E agora eu não tenho o que fazer, a não ser seguir ele. A gente já está caminhando para o fim e, Thalita, a mulher que passa por isso, que tem coragem de denunciar, ela é muito mais forte, né, que imagina. A sociedade precisa enxergar essa mulher fora daquela caixinha de coitada? Com certeza. A gente tem essa história cultural, né, de que a mulher é mais frágil. Eu até acredito mesmo, porque fisicamente, fisiologicamente, a mulher é mais frágil, sim, é científico, mas a gente não pode colocar a mulher como aquela coitadinha mesmo. Então, foi o que a Juliana falou. Ela foi vítima, mas ela não está se vitimizando. Então, assim, é muito importante que as mulheres que não têm essa força procurem mulheres que têm mais força para se respaldar ali. Porque eu entendo que, às vezes, quando a pessoa fica vulnerável, ela fica mais fraca. Mas que saibam que tem outras que estão ali naquele momento mais fortes e que elas vão ser ajudadas. Então, tem que buscar porque a gente tem que acreditar que a gente vai ter uma sociedade menos machista, com mais justiça. Eu tô aqui para isso, eu acredito nisso, eu tenho muita esperança e eu tenho certeza que o exemplo da Juliana aí vai servir para muitas mulheres que estão passando por isso. Vai sim, já está ajudando muita gente. Chegamos ao fim desse bate-papo tão necessário. Qual mensagem vocês gostariam de deixar para quem está nos assistindo, principalmente as mulheres, Juliana? No meu caso, eu gostaria de incentivar a quebra do silêncio. Falar da importância da quebra do silêncio, que assim, a gente precisa combater essa violência, a gente precisa denunciar. Todo o Brasil a gente consegue, através do 180, fazer essa denúncia para que a gente não permaneça nesse ciclo de violência. Thalita. Monique, eu acho que as pessoas elas têm que ter ideia do quanto a gente precisa mudar esse Código Penal, né, no Brasil. E para mudar isso é através da política. Então as pessoas elas têm que se meter. Se as pessoas não se meterem na política, quem vai se meter não é a pessoa de bem, é a pessoa do mal. Então o mal vai imperar. Então assim, a gente que é do bem tem que se meter. Porque se a gente não se meter, nada vai mudar. Depois não adianta reclamar. E porque vai continuar a polícia prendendo, a justiça soltando e a população xingando nas redes sociais. A gente tem que ter atitude. E a atitude a gente tem através do voto. Então eu costumo falar assim, a política, ela às vezes é muito demonizada, mas começa pelo cidadão votando errado. Então, se a gente não der poder a pessoas do mal, não vai ser o mal que vai imperar, vai ser o bem. Então eu tenho muita esperança nisso e eu espero que através da comunicação, da informação, as pessoas se conscientizem e façam tudo de uma maneira mais correta, mais pensada, para depois até terem com quem reclamar. É isso. Muito obrigada, Juliana Garcia. Muito obrigada, vereadora Thalita. Olha, o Câmara Rio, o debate de hoje
chegou ao fim. Muito obrigada às nossas convidadas, a Juliana Garcia, a vereadora Thalita Galhardo, por grande contribuição, e também a você que nos acompanhou até agora. Entre tantas mensagens de alerta, solidariedade, acolhimento e coragem, a gente destaca a importância de denunciar já no primeiro ato de violência. Os casos podem ser denunciados de forma anônima e gratuita de qualquer lugar do Brasil pelo telefone 180, que é a central de atendimento à mulher, além dos canais das polícias civil e militar. A gente fica por aqui. Assista a nossa programação pelo canal 10.3 da TV aberta e também ao vivo pelo YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau.